Boa noite, meus amados, e boa noite, minhas amadas. Na nossa sagrada noite de hoje, eu vos trago mais uma belíssima palavra, e sejam todos mais do que bem-vindos a ela. Na nossa maravilhosa noite de hoje, nós nos encontramos no livro de Gênesis, em seu capítulo de número 1, e em seu verso de número 27, que assim se escreve: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. No princípio, Deus nos criou para sermos uma imagem dele, para sermos uma versão dele. Deus nos criou para sermos como se fosse um reflexo dele. Por assim dizer, uma versão alternativa. Então, por que não batalhamos para tentar ser essa versão alternativa de Deus? E quando eu digo isso, não me interprete mal. Não estou dizendo para tentarmos nos igualar a Deus. Jamais. Deus é inigualável. Ninguém é capaz de se igualar a Deus. Estou dizendo que por que nós não batalhamos para fazer as coisas que Deus faz? Fazer as coisas que Deus ensina. Fazer as coisas que agradam a Deus. Por que não batalhamos para agir segundo uma imagem de Deus agiria? Segundo um reflexo / versão de Deus agiria. E quando eu digo por que não batalhamos, por que não lutamos, estou dizendo respeito, basicamente, às pessoas que não andam no caminho de Deus, que não fazem o bem, que não vivem a vida da melhor maneira e que ao invés disso preferem o mal, o mundo e a carne. Se fomos criados para sermos uma imagem de Deus, por que não tentamos realmente exercer um pouco dessa função? Por que não fazemos o bem? Por que não fazemos as coisas que agradam a Deus? Por que não seguimos os mandamentos? Por que não seguimos os estatutos dele? Por quê? Por que não mantemos o nosso coração segundo a ele? Por que não mantemos a justiça dele em nossos corações? Por quê? Nós fomos criados para sermos um reflexo de Deus. O mínimo que deveríamos fazer é tentar fazer um pouco disso. Ou seja, fazer as coisas que agradam a Ele. Fazer as coisas que um reflexo dele faria. Por quê? Porque as pessoas ainda insistem em fazer o mal, em mentir, em pecar e andar nos caminhos errados. Porque as pessoas insistem em rejeitar a Deus, em rejeitar essa função, entre aspas, que fomos criados para fazer. Por que as pessoas ainda insistem? Será que as pessoas não percebem que é fazendo isso que nós somos salvos? Fazendo isso que nos aproximamos de Deus? Fazendo isso que mudamos as nossas vidas para melhor? Porque é isso. Quando nós tentamos fazer o que fomos criados para fazer, nós somos salvos. Nós fomos criados, como eu citei, para sermos uma imagem, um reflexo ou uma versão de Deus. E nós, como filhos e servos dele, devemos tentar fazer um pouco disso, realizando aquilo que ele deseja, aquilo que ele se agrada e aquilo que ele ensina, fazendo aquilo que ele gosta, agindo conforme ele orienta, tendo um coração fundado e uma vida fundada na presença dele. Fazendo isso, nós somos salvos e estamos exercendo o mínimo dessa função de reflexo de Deus que nos foi designada por Ele mesmo. Ele nos criou para sermos uma imagem dele. Porém, infelizmente, muitas pessoas estão indo pelo lado oposto disso. Estão andando pelo caminho oposto desse. Muito infelizmente, muitas pessoas estão fazendo isso, contrariando a Deus e contrariando aquilo que Ele nos criou para fazer. Então faça o mínimo dessa função, tente, batalhe, lute para fazer o mínimo dessa função.
Lute para fazer o bem em todos os seus dias. Lute para viver a vida da maneira certa, da maneira boa. Lute para seguir os mandamentos. Lute para seguir os estatutos de Deus. Lute para agir conforme a presença e a justiça dele. Amém? Graças a Deus. Vamos para a nossa santíssima oração dessa belíssima noite. Senhor, amado Deus, soberano e querido Pai, em nome do teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo, neste momento sagrado e benigno de oração, eu gostaria de orar, Senhor, e primeiramente te agradecer pelo dia de hoje. Obrigado por ter me mantido são e salvo. Obrigado por ter mantido a minha família sã e salva. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por todos que aqui estão. Obrigado pela oportunidade de te servir mais uma vez. E também gostaria de te suplicar, ó Pai, que nós possamos fazer um pouco da função que nos foi designada na nossa criação. Que nós possamos lutar, batalhar, nos esforçar para ser um pouco da sua imagem, para ser um pouco do seu reflexo. Que nós possamos fazer isso fazendo as coisas que a Ti agradam, fazendo as coisas que o Senhor gosta, fazendo as coisas que o Senhor ensina. Que nós possamos cumprir os Teus mandamentos, que nós possamos cumprir os Teus estatutos, ter um coração segundo a Tua presença e a Tua justiça. Que nós possamos fazer o certo nessa terra, Senhor. Que nós possamos viver a vida da maneira correta, da melhor maneira, a maneira do Senhor. Que nós possamos ter um coração e uma vida fundados na Tua presença. E que nós possamos, Senhor, fazer as coisas que um exemplo do Senhor, que uma imagem do Senhor faria. Que nós possamos cumprir com essa função que nos foi designada. É assim que eu oro em nome do Teu santíssimo amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Um beijão a todos. Lembre-se, Deus nos criou para sermos uma imagem dele. Então, lutemos todos os dias para tentar ser um pouco disso. Lutem pelos seus sonhos, acreditem nos seus pedidos e tenham um restante de dia e um dia de amanhã abençoados por Deus.